Olá, este é o segundo vídeo sobre taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é uma taxa muito popular, né? E os investidores geralmente adoram falar em taxa interna de retorno, mas ela é muito perigosa, tem várias limitações, né? A taxa interna de retorno só é verdadeira se a gente conseguir reaplicar os fluxos de caixa do projeto durante toda a vida econômica do projeto pela própria taxa interna de retorno. Isso às vezes é difícil de acontecer, principalmente quando a taxa interna de retorno é muito elevada. Então, a taxa interna de retorno pode nos levar a decisões erradas, né? Então, nós temos que ter muito cuidado ao trabalhar com a taxa interna de retorno. Então, aqui nós temos duas aplicações que vamos discutir bastante sobre elas. Bom, então nós temos essa aqui, ela já está resolvida, né? Você já recebeu resolvida aqui. Então, nós temos aqui três alternativas de investimento. Veja bem que aqui que os investimentos iniciais são diferentes. Então, essas taxas internas aqui, foi calculada aqui a taxa interna de retorno de cada uma delas aqui. Essas taxas internas de retorno só servem para a gente concluir que as três são viáveis. Por quê? Porque as três tiveram uma taxa interna de retorno maior do que a TMA da empresa, que é de 12% ao ano. Mais nada podemos concluir, né? Nós não podemos comparar as taxas internas de retorno aqui entre elas, por quê? Porque os investimentos iniciais são diferentes. Isso nós não podemos fazer, só podemos comparar alternativas, né, a viabilidade de alternativas pela taxa interna de retorno, quando os investimentos iniciais são iguais. Bom, calculando o VPL aqui, aí sim nós podemos comparar pelo VPL, né, com os investimentos iniciais diferentes, não há problema nenhum. Nós só não podemos comparar utilizando o VPL quando as vidas úteis são diferentes. Como aqui as vidas úteis são iguais, nós podemos comparar pelo VPL. Calculando o VPL de cada uma delas aqui, nós verificamos que o VPL, ou seja, a geração de riqueza da alternativa C, é melhor, é maior de todas elas, né? Então, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma discussão, a alternativa C é melhor do que a alternativa A. Ela vai gerar mais riqueza, essa alternativa C, né? E é a que tem menor taxa de retorno aqui, né? Então, nós, pela taxa interna de retorno aqui, não há como comparar, né? Para a gente fazer a comparação utilizando a taxa interna de retorno, nós temos que utilizar a taxa interna de retorno incremental. É o que nós vamos fazer aqui, né? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Se a gente quiser comparar pela taxa interna de retorno, nós vamos calcular aqui o incremental. Então, vamos comparar primeiro a alternativa B com a alternativa A. Fazendo aqui B menos A, porque o investimento de B é maior do que o investimento de A, então, fazendo B menos A em cada uma delas aqui, né? Fazendo aqui o B menos A, nós vamos concluir que se nós investirmos 100 mil a mais na alternativa B em relação à alternativa A, nós vamos ganhar a mais isso aqui, ó, que dá uma taxa de retorno de 12,2%, maior do que a TMA. Então, a alternativa B é melhor do que a alternativa A, é mais viável do que a alternativa A. Por quê? Porque se nós optarmos pela alternativa A, esses 100 mil aqui, a gente ia investir a 12%. Aqui nós estamos investindo a 12,2%. Então, a alternativa B é mais viável do que a alternativa A. Pelo VPL, você pode comparar aqui, ó, né? Agora, nós vamos comparar a alternativa C com a alternativa D. Como o investimento da alternativa C é maior do que da alternativa A, nós vamos fazer C menos B. Fazendo aqui C menos B, nós vamos concluir que se a gente investir 100 mil a mais no projeto C em relação ao projeto B, nós vamos ganhar a mais isso aqui, ó. Bom, então, fazendo o cálculo da taxa interna de retorno aqui, nós obtemos 13,1%. Ora, se a gente ficasse com a alternativa B, nós íamos investir esses 100 mil a mais a 12%.
Utilizando a alternativa C, nós vamos investir esses 100 mil a mais a 13,1%. Então, é muito melhor fazer o investimento, investir na alternativa C. A alternativa C tem uma taxa incremental maior, né? Então, a melhor delas, sem dúvida nenhuma, é a alternativa C, tanto pelo VPL quanto pela taxa interna de retorno. Nós podemos também calcular aqui as taxas ponderadas, né? Levando em consideração o investimento total de 300 mil, se a gente investir na alternativa A 100 mil a 19,5%, os outros 200 mil nós teríamos que investir a 12%. Calculando a média ponderada, nós vamos achar 14,5%. Como que nós vamos achar esse 14,5%? 100 mil vezes 19,5%, mais 200 mil vezes 12%, dividido tudo isso por 300 mil. Multiplicando por 100, né, para em porcentagem, 14,5%. Aqui, na alternativa B, nós temos uma média ponderada, né, a taxa de retorno ponderada aqui de 14,67%, e na alternativa C, nós temos aqui os 300 mil investidos a 15%. Né? Então, nós temos aqui que a alternativa C é melhor do que a alternativa melhor do que todas as alternativas, tanto pela TIR quanto pelo VPL. Bom, então agora aqui nós vamos fazer aqui a nossa aplicação aqui. Ó. Então, nessa nossa aplicação, nós vamos só chegar isso aqui para cá, nós vamos obter aqui, muito bem. Então, nós temos aqui uma aplicação 700 mil de investimento, né? Eu já resolvi aqui, que recebeu em branco, mas eu já preenchi para adiantar o nosso vídeo. Então, aqui nós temos 700 mil, né? São 5 alternativas mutuamente exclusivas, né? Quer dizer que só posso escolher uma delas. Então, nós temos aqui essas 5 alternativas e vamos comparar aqui pela taxa de retorno. E vamos utilizar o VPL só para reforçar a nossa conclusão. Muito bem, então nós temos esses 5 projetos aqui. Primeiro, nós vamos calcular a taxa interna de retorno de cada um dos projetos, para saber, né, se tiver algum projeto aqui com taxa interna de retorno menor do que a TMA, nós já excluímos de cara. Né? E isso aconteceu aqui, ó, no projeto B, né? no projeto A, né? que a nossa TMA é de 15%, então no projeto A e no projeto C aqui, ó, as taxas internas de retorno foram menores do que 15%. Então, essas já estão excluídas. Se você olhar aqui, o VPL também dá negativo, né? Dá uma redução de riqueza aqui, né? Perde riqueza aqui nesses 2 projetos aqui, né? VPL negativo e taxa interna de retorno menor do que a TMA. Então, são inviáveis. Então, esses nós já não falamos mais sobre eles, né? Já estão descartados. Muito bem. Fazendo aqui agora os nossos cálculos aqui, nós temos que comparar o projeto D com o projeto B, né? Então, nós vamos comparar aqui vamos comparar D menos B, né? O projeto D com o projeto B, né? Porque A e C estão eliminados. Vou fazer D menos B, porque o investimento no projeto D é maior do que o investimento no projeto D, né? Então, fazendo aqui D menos B, nós temos 200 mil a mais, né? Se a gente optar pelo projeto D, nós vamos investir 200 mil a mais e, com isso, nós vamos ganhar a mais 38.625. Isso deu uma taxa interna de retorno maior do que a TMA, 15,46%. Então, quer dizer que o projeto D ele é mais viável do que o projeto B. Né? Então, porque se eu optasse pelo projeto B, o que ia acontecer? Esses 200 mil a gente ia investir a 15%. Aqui nós estamos investindo a 15,46%. Né? Então, o projeto D é mais viável do que o projeto B. Bom, então agora nós vamos comparar aqui o projeto E com o projeto D. Como o investimento no projeto E é maior do que o do projeto D, nós vamos fazer E menos D. Então, nós vamos investir R$ 75 mil a mais
e vamos receber, né, de fluxo de caixa anual a mais 9.875, que é a diferença dos dois projetos aqui, né? Isso deu uma taxa interna de retorno de 7,52%, menor que a TMA. Então, é muito melhor eu investir no projeto D, e esse 75 mil incremental aqui, em vez de investir a 7,52%, eu vou investir na TMA, que é a 15%, é muito mais lucrativo, não é verdade? Bom, então, o melhor projeto é o projeto D. Se você comparar pelo VPL, dá para perceber aqui que o VPL, né, o projeto D, tem uma maior geração de riqueza. Fazendo aqui pela média ponderada do projeto, né, dos 3 projetos viáveis, nós vamos ter a mesma conclusão aí, né? Então, a alternativa B, a média ponderada vai ser o investimento da alternativa B, 420 mil, vezes a taxa de retorno, mais a diferença, né, de 425 mil para 700 mil, né? Essa diferença nós vamos investir a 15%, né, que vai dar 275 mil de diferença, né? Então, aí, nós vamos investir pela TMA, 15%, né? Isso vai dar uma taxa de 18,69%. Na alternativa D, né, a mesma coisa, nós vamos investir 625 mil reais nessa taxa de retorno aqui, e a diferença, 75 mil, nós vamos investir a 15% pela TMA. Então, nós temos 18,85%, que é maior do que a alternativa B. Então, a alternativa D é melhor do que a alternativa B, né? Bom, pela alternativa E, nós vamos investir os 700 mil reais nessa taxa aqui de 18,12%. Então, sem dúvida nenhuma, pela média ponderada, nós temos o melhor projeto, o melhor investimento, a alternativa D. Muito bem, então nós concluímos aí, né, esses 2 vídeos sobre as possibilidades, né, as variações da taxa interna de retorno. Então, nós temos que ter muito cuidado. A taxa interna de retorno, ela é muito perigosa, né? Nós temos que ter muito cuidado. Os investidores gostam muito, ela é muito popular, mas temos que ter muito cuidado no uso da taxa interna de retorno, né? Então, quando nós temos um projeto com uma taxa interna de retorno, principalmente muito elevada, a gente tem que ficar com o pé atrás. Por quê? Porque, pela definição, a taxa interna de retorno só é válida se a gente conseguir reaplicar os fluxos de caixa do projeto durante toda a vida do projeto por essa taxa elevada de retorno. E aí, às vezes, fica complicado a gente conseguir fazer isso, a não ser que a gente consiga repetir o projeto várias vezes. Aí é melhor calcular a taxa interna de retorno modificada, né? Foi o assunto do vídeo anterior, a emitir, né? Pela emitir, o que a gente faz? A gente reaplica os fluxos de caixa do projeto, nós reaplicamos pela TMA da empresa, em vez de reaplicar pela TIR, que está muito elevada, que às vezes é mais difícil, né? Aí nós temos que utilizar a taxa interna de retorno modificada, que é uma taxa muito mais próxima da realidade. Por quê? Porque nós reaplicamos os fluxos de caixa pela TMA, que é muito mais real, né? Muito mais fácil de fazer a reaplicação. Bom, esse é o caso da emitir. Então, essa questão, essa limitação da TIR, né, que ela só é verdadeira se a gente conseguir reaplicar pelos fluxos de caixa do projeto, né, essa é uma limitação muito séria e, às vezes, nós temos que utilizar a emitir. Uma outra limitação da taxa interna de retorno é que nós não podemos comparar alternativas com taxa interna de retorno, nós não podemos comparar alternativas com investimentos diferentes pela taxa interna de retorno. Né? Não podemos comparar diretamente pelo método da taxa interna de retorno, né? Como é o caso desses projetos que nós vimos aqui. Né? Então, aqui, ó, nesses 3 aqui, ó, o projeto D foi o melhor e
não foi a de melhor taxa de retorno. Aqui, a melhor taxa de retorno aqui foi o projeto B, né? Mas não podemos fazer essas comparações aqui, porque os investimentos iniciais são diferentes. Para isso, nós temos que utilizar a taxa interna de retorno incremental, foi o que nós vimos aqui. Então, quando nós fazemos os cálculos bem feitos, observando bem, né, a teoria dos métodos de comparação de alternativas de investimentos, não tem como ter conclusões diferentes. As conclusões são as mesmas, né? Então, para esses projetos aqui, ou utilizamos, né, nós utilizamos o VPL, mostramos que o VPL da alternativa D é melhor, e pela incremental nós mostramos também que a alternativa D é mais viável. E pela média ponderada, a conclusão é a mesma. Então, quando a gente faz a análise bem feita, é claro que as conclusões têm que ser a mesma, né? Isso é a beleza da matemática, né? Os caminhos, né? Caminhos diferentes, sim, tem que ser corretos, né? Caminhos diferentes vão levar às mesmas conclusões. Muito bem, até o próximo vídeo.